é ansiedade e rejeição. Como Ana encontrou descanso em Deus em meio a essa espera. Que espera, Jucimar? A espera de Samuel. Não sei se vocês acompanharam aí a leitura, mas quem não acompanhou a leitura, a história de Ana está na Bíblia, no livro de 1 Samuel, do versículo 1 até o 20. É uma narrativa da história de Samuel e de todo Israel. Na verdade, o nome já leva o nome do filho que ela posteriormente teria, que foi o profeta Samuel. Então, a Bíblia vai falar dessa mulher, gente, chamada Ana, uma mulher que era estéril. A Bíblia vai dizer que ela era casada com um homem chamado Eucana, e que Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. A gente sabe que naqueles tempos era comum que o homem tivesse mais de uma mulher. E o marido de Ana, além de Ana, tinha uma outra mulher que se chamava Penina. E a Bíblia vai dizer claramente que Penina tinha vários filhos, porém Ana não tinha filhos. E por causa dessa situação, gente, Penina, a Bíblia vai falar aqui, usar esta palavra aqui mesmo. Penina incomodava a Ana excessivamente, certo? Excessivamente a gente sabe que não é uma coisa ali pontual. É uma coisa que a pessoa faz com maior frequência. Então, a Penina se colocava como um rival de Ana. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que apesar de Ana não ter filhos, ela era amada pelo seu esposo Elcana. Só que, mesmo assim, Ana se encontrava triste. Por quê? O desejo do coração de Ana, gente, era ter um filho. Foi tanto que quando você leu aí, Elzimeira, a gente viu, né, essa questão, que o marido fala para ela, Ana, será que eu não sou suficiente para você? Quer dizer, você ainda precisa de filhos para se sentir completa, para se sentir feliz? Será que eu estar ao seu lado, isso não é suficiente? E aí, a Bíblia vai dizer que quando eles subiam todo ano, né, que era a cultura de Israel, subirem a Siló para sacrificar ao Senhor, Elcana levava o sacrifício, que antigamente era assim, gente, eles levavam o sacrifício, eram animais que levavam para tesouros, animais para entregar em sacrifício ao sacerdote para dar ao Senhor, tipo uma oferta. Então, ele levava os animais para sacrificar ao Senhor e também levava uma parte dos animais para fazer o que a gente vamos supor de um churrasco. E desta comida, a maior parte ele dava para Ana, como uma prova de amor para Ana. Porém, a Bíblia vai dizer que mesmo assim, Ana era infeliz. Por quê? O desejo do coração, gente, daquela mulher era ter filhos. Então, trazendo aqui para nossas vidas, quantas vezes a gente também não se sentiu assim? Quantas vezes a ansiedade também não quis entrar em nosso coração? Porque por mais que a gente tivesse algo, tinha falta de outra coisa. E se a gente for ver aqui na questão da ansiedade, vocês vão perceber que a ansiedade muitas vezes vem desse lugar, onde a gente tira o foco daquilo que a gente tem, corrigindo, e coloca o foco naquilo que a gente não tem. E isso traz aquela ansiedade, aquela angústia. E a reflexão aqui, já para começar, que eu quero deixar para vocês aqui hoje é: quantas de vocês não já se sentiram pressionadas por aquilo que não tinha? E o pior, aquilo que não tinha era o que um vizinho tinha, o que um irmão tinha, o que alguém próximo tinha. Isso é o problema de não ter, mas a pessoa que tinha ficava incomodando, ficava criticando, ficava falando como uma forma de machucar a Ana. Porque se a gente aqui, gente, for olhar assim pelo contexto agora, já saindo aqui da Bíblia, se a gente for para a visão da psicanálise em relação de
Penina e Ana. A gente vai perceber que Penina, ela estava muito pior do que Ana. Por quê? Ela tinha filhos e Ana não. E ela perdia ainda assim o tempo dela em criticar Ana, em ficar incomodando Ana. Mas por que ela fazia isso? Porque Ana tinha algo que ela não tinha, que era o amor do marido. Então, observe aí que contraste. Olha, você às vezes olha para a vida de uma pessoa, você deseja algo que a pessoa tem e você não tem. Aí a pessoa olha para sua vida, deseja algo que você tem e ela não tem. Olha só como a gente, o ser humano, a gente é incompleto, a gente é imperfeito e a gente nunca está satisfeito com aquilo que temos. Consegue entender? E ainda mais, indo mais profundo, vocês conseguem entender aqui também, dentro dessa história bíblica, que muitas vezes aquele que ri, que te critica, muitas vezes está pior do que você? É. Por quê? Quando a gente fica criticando alguém, aquilo fala mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa. Porque vamos pensar aqui na visão da psicanálise. Se eu estou bem, eu não tenho motivo algum para ficar me preocupando com a vida de outras pessoas, porque a minha vida está tão boa que eu despejo toda a energia na minha vida, eu foco na minha vida. Eu não tenho tempo para olhar, mas provavelmente a vida de Penina a gente sabe que não estava boa, porque ela não tinha o amor do marido. Então a forma, gente, que ela tinha de se sentir, foque nisso aqui, a forma que Penina tinha de se sentir melhor era incomodar Ana. Observe que todo aquele que critica, que julga, que fala do outro, é uma forma dele aliviar muitas vezes as suas dores, sabia? As suas dores emocionais, porque eu não quero sentir essa angústia sozinho, eu preciso atacar você, falar de você para te incomodar também, para que você esteja também sofrendo assim como eu estou. Observem aqui. Então, trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente perde tempo ouvindo pessoas criticarem, falarem, muitas vezes a gente até se deprecia, fica triste, fica para baixo, porque pessoas estão falando da gente. Mas entenda uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês hoje. Quando eu entendi isso, eu parei de me incomodar com o que vão falar. Olha, só vai falar de você quem está abaixo de você. Porque quem está acima de você não tem tempo para ficar se preocupando com sua vida. Se você está abaixo de mim, eu não tenho por que me preocupar com você. Mas se você tem algo que me incomoda, eu quero te atacar. Então, toda vez que você for atacado, toda vez que você for julgado, que você for criticado, observe. Provavelmente algo que você tem e a pessoa não tem, e é por isso que ela está te atacando, para que você não fique tão feliz, mas para que você fique infeliz assim como ela. Estão entendendo? Então, a gente vai ver que essa comparação constante de Penina, que ficava ali criticando Ana, e a gente sabe que nessa época aí, gente, na Bíblia, para uma mulher não ter filho era uma questão, se uma mulher fosse estéril, nessa época, ela era como se ela fosse maldita, ventre seco, ela não é abençoada por Deus, ela não é vista por Deus, porque ela não pode dar filhos. Porque, gente, nessa época, a honra de uma mulher é o quê? Casar e ter filhos, não é isso? Mas, se ela não podia ter filho, ela era vista como o quê, gente? Como uma mulher infrutífera, como uma mulher que não era abençoada por Deus, que Deus fechou a madre. E aí, Ana enfrenta vários desafios. Um deles é Penina, né? Essa rival de Ana, que é Penina. E o próximo desafio de Ana. Quando Ana, em meio a essa angústia toda, vai ali para o templo orar, a gente vai ver na Bíblia
que quando ela vai ao templo orar, quem ela encontra lá? O sacerdote Eli. A Bíblia vai dizer que quando Ana está no templo, gente, ali em oração, a palavra diz que ela estava tão angustiada que ela nem conseguia falar, somente os lábios movimentavam. E o sacerdote olha para ela e faz um julgamento, que é que a gente vai ver. Ele fala: olha, mulher, até quando você vai estar embriagada? E fala isso para ela. Ana, diferente de muitas de nós, que é a verdade, Ana poderia ter reagido, não é? Ela estava sendo de alguma forma, eu estou sofrendo uma calúnia, era uma calúnia, porque ela não estava bêbada, gente. Ela estava angustiada. Mas Ana não revidou. Ana não disse, você não sabe o que você... Ana não foi uma pessoa reativa. Toda vez que nós somos reativos, só reafirma para o outro o quanto nós estamos feridos. Entenda uma coisa aqui. Muitas vezes Deus vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas para nos tratar. Só que muitas vezes a gente não consegue entender isso aí e a gente fica o quê? Reativo, revoltado, porque era isso que Ana podia fazer. Ela poderia ter ficado revoltada a gente e dizer, é um absurdo, eu vim ao templo orar e o sacerdote está me julgando, está me criticando. Mas Ana, ela foi sábia. Ela disse o quê? Não, meu Senhor, a tua serva não bebeu vinho nem bebida forte, mas ela está com o espírito angustiado. Ana tranquilamente se posicionou e explicou para o sacerdote o que estava ali acontecendo. E se a gente agora for entrar aqui na visão da psicanálise da vida de Eli, do sacerdote Eli, que ele teve esse julgamento precipitado de Ana, de dizer que Ana estava embriagada, a gente vai perceber que foi um julgamento e que ele fez uma interpretação errada. E muitas vezes é isso que acontece. Quando a gente foca em olhar as coisas com os nossos olhos físicos e não olhar para as pessoas com o coração, com amor. Angelote, seu microfone está aberto, o barulho aqui, faça favor. Isso. Quando a gente não olha para as pessoas com um coração de amor, com essa visão aberta, a gente vai ter um julgamento das pessoas. Por quê? Trazendo para a nossa vida. Quando a gente não sabe o que está acontecendo com a outra pessoa, o que é mais correto a gente fazer, gente? Perguntar. Teria sido mais prudente ele perguntar o que estava acontecendo, o que ela tinha, o que tinha levado a ela aquele estado, por que ela estava no templo daquela forma, não é verdade? Mas ele, muitas vezes, como muitos de nós, a gente é logo precipitado a fazer uma declaração, um julgamento precipitado. Então, quando a gente não sabe do que se trata, a gente não tem certeza do que é que a gente tem que fazer, tirando a lição para nossas vidas, perguntar sempre. Por quê? Você fazer afirmações, a gente fazer afirmações a pessoas, a gente pode machucar ainda mais alguém que precisa de ajuda. Não é verdade? Vamos lá. A Ana sofreu Penina, a gente já falou de Eli, essa crítica, e aí ela vai ao templo, ora, e a gente pode ver uma coisa assim em relação. Essa falta, como eu falei lá no início, de Ana, ela pode estar assim, não está muito diferente do que a gente vive hoje, não é verdade? Ana sentiu falta de ter um filho, porque naquela época uma mulher que tinha filho, ela era bem vista pela sociedade, não é verdade? E quantas de nós, muitas vezes também, não sentimos também faltas muitas vezes de coisas, talvez de uma casa melhor, de um carro melhor, de um relacionamento, não é? De um status, de um cargo. Talvez muitas de nós também tenhamos essa falta.
E essa falta, ela pode, gente, gerar um sentimento de rejeição. Por quê? Porque se você tem algo e eu não tenho, eu penso que eu sou pior do que você. Não é verdade? A pessoa se sente menor no que ela é. Ela não se sente o suficiente. E isso pode impactar na sua identidade. Logo, a pessoa que coloca a sua vida no ter e não no ser, pode ter esse complexo na identidade. Por quê? Porque a gente chega ao ponto de achar muitas vezes, assim como Ana, porque eu tenho certeza que essa ansiedade de Ana para ter um filho, que essa angústia de Ana, vem, gente, desse lugar de que se eu não tenho filho, eu não sou boa o suficiente. Não é verdade? Não adianta ter só um marido que me ama. Eu preciso ter um filho. E trazendo para nossas vidas. Às vezes a gente tem tantas coisas, mas ainda assim a gente olha e aquilo que falta, a gente se sente angustiada, a gente fica ansiosa, desejosa e para de olhar tantas coisas boas que a gente tem, como eu falei no início, e focar somente no que é ruim. E aí vem a comparação, vem a rivalidade, o que não é bom, porque cada uma de vocês aqui, cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem a sua estrada. Então eu não posso comparar minha vida com a de vocês, vocês não podem comparar a vida de vocês com a minha, nem com a de ninguém, gente, porque cada um tem a sua jornada. Cada um de vocês tem uma história, então assim é injusto e cruel com a gente mesmo. Quando a gente fica se comparando com o outro e olhando para a conquista do outro e dizendo, porque eu não tenho o que ele tem, eu não sou boa o bastante. Mas sabe que isso muitas vezes a psicanálise ela vai dizer que vem dessa vozinha interna, muitas vezes da nossa infância, onde muitas vezes a gente foi comparado com outras pessoas. O seu rendimento não é tão bom quanto do seu primo fulano, não é tão bom quanto do seu irmão. Se você fosse menino, você seria melhor. Se você fosse menina, você seria melhor. E aí essa vozinha que a gente cresce ouvindo das nossas figuras de autoridades, que são nossos pais, nossos cuidadores, faz com que muitas vezes a gente venha para a vida com essa expectativa de que tudo tem que ser perfeito. E quando algo não está do jeito que eu quero, gera essa ansiedade, essa angústia. E agora? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que realmente eu não presto? Será que realmente eu sou menor do que a outra? Do que o outro? Porque eu não tenho aquela coisa? Então, se eu for perguntar aqui para muitas de vocês, quem nunca já se sentiu assim e passou por situações assim? E a gente sabe que tudo na nossa vida tem uma raiz emocional, gente, e a psicanálise ela vai dizer que todas as nossas raízes emocionais, ela vem da nossa infância. Tá certo? E aí Ana, e a gente vai ver, gente, essa postura de Ana, como a gente já falou, ela não revidou Penina em momento algum. Na Bíblia você não vai ver Ana revidando Penina. Fica uma lição importante pra gente. Porque às vezes a gente gasta tanta energia tentando provar para o outro que a gente realmente é bom. Tentando mostrar para o outro que a gente é bom. Ou revidando, a pessoa fala algo, você acha que precisa falar. Vamos aqui hoje, nessa noite, aprender com Ana que nem tudo, nem toda crítica a gente precisa responder. Nem tudo você precisa responder. Tem coisas que a gente tem que observar a vida de Ana. O silêncio. É ficar em silêncio e conversar com aquele Deus que tudo pode. Que pode fazer por nós aquilo que a gente não pode fazer. Ana não perdeu o tempo dela, gente, batendo boca com Penina. Não, ela não foi na casa de Penina tirar satisfação. Ela não mandou mensagem para Penina, trazendo para os nossos tempos atuais. Ela não postou indiretas nas redes sociais, trazendo para os nossos tempos atuais.
Ana, ela foi buscar aquele que podia pelejar pela vida dela, que podia transformar a vergonha que ela estava vivendo em honra. Então, aqui trazendo para nossas vidas, não vamos perder tempo respondendo a pessoas que muitas vezes está criticando. Se ele está criticando é porque ele viu algo. Se você não tivesse nada de bom, porque ninguém vai perder tempo falando de alguém que não tem nada de bom. Se achou algo para criticar é porque alguma coisa você tem. Porque se você não tivesse nada, não ia falar nada de você. Porque só fala, como a gente mesmo sabe, a árvore só que dá fruto é que vai levar pedradas. Então, se está falando, se está tentando te diminuir, é porque algo tem na sua vida, e essa pessoa está insegura e a forma que ela tem de te parar é criticando. Então, portanto, minhas lindas, entendam algo hoje. Toda crítica, toda invalidação, toda comparação, existe ali uma intenção espiritual, muitas vezes, e emocional de alguém tentar te parar o que você está fazendo, a sua caminhada. Olha, Deus não permitiu que Ana fosse estéril porque Deus queria humilhar ela. Talvez vocês que estão aqui hoje ouvindo, olhando para suas impossibilidades, como eu já olhei para as minhas, eu lembro, gente, aqui trazendo um pouco para a minha história, que quando eu fiquei viúva, eu fiquei revoltada, porque eu disse assim, ninguém na minha família passou por isso. Ninguém aqui ao redor que eu conheço, com a idade que eu tenho, ninguém não passou por isso, porque eu fui a escolhida, Deus. Eu disse aquilo a Deus. Parece que eu fui escolhida na roleta do azar. Tem tanta gente aí, porque só eu que tinha que passar por isso. Foi a minha, gente, oração, minha indignação naquele momento. Eu fiquei assim. Só que assim como Ana, naquele momento, gente, eu não estava entendendo que aquele processo não era para me humilhar. Não era, mas era porque Deus queria me fazer ir mais fundo. Assim como Ana. O fato de Ana, olha só como Deus é lindo aqui. Deus tinha um projeto na vida de Ana. Ana teria um filho que seria sacerdote. O sacerdote, o profeta Samuel. Profeta Samuel, a gente sabe que foi grande na palavra de Deus. Ele ungiu o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ungiu um dos maiores reis da história de Israel, que foi Davi. Deus tinha projetos na vida de Ana. Só que, muitas vezes, o que aconteceu com Ana acontece com a gente. Às vezes Deus tem um projeto com a gente, mas a gente não está pronto para executar aquele projeto. Então, o que é que Deus faz? Esterilidades, rejeições, faltas, perdas. Deus permite, gente, todo esse processo para mergulhar em nós, para arrancar o melhor em nós. Por quê? Todo esse processo de humilhação de Ana, observem. Todo esse processo de humilhação de Ana tirou o melhor de Ana, gente. Não foi o pior, não. Porque mesmo ela tendo uma rival, ela não revidava a rival. Mesmo ela sendo julgada e criticada pelo sacerdote Eli, ela não revidou. Ela honrou ele, respeitou ele. Entendem? Então, o melhor de Ana saiu. E ao invés dela falar, criticar, julgar, ela colocou isso diante de Deus e foi fundo, foi aonde Deus queria que ela fosse. Ela disse, olha, Deus, se tu me deres esse filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Eu vou entregar ele na tua casa. Ela fez um voto, gente. Ela prometeu que esse filho seria consagrado ao Senhor, que ele seria um nazireu. O que é um nazireu? Naquela época a gente sabe que um nazireu era uma pessoa que seria separada, que ficaria ali na casa de Deus mesmo, separada para servir a Deus, que não podia beber, que não podia cortar o cabelo, que não iria se casar, que a vida dele seria totalmente dedicada ao Senhor. Então entenda que a dor que Ana sentiu, o aperto que Ana sofreu, extraiu o melhor de Ana. Fez Ana fazer o voto com o Senhor, entregar o filho dela a Deus, que era o que Deus queria. Sabe por quê, gente?
Deus não queria apenas dar um filho a Ana. Deus queria trazer um profeta através dela. Mas para que isso acontecesse, Ana precisava estar pronta. E provavelmente ela não estava. E qual foi a ferramenta que Deus usou para preparar Ana, gente? A esterilidade. A dor da rejeição. A dor de não poder ser mãe. Foi onde Deus trabalhou na vida de Ana. E assim não é diferente na minha vida. E não é na de vocês. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que aquele processo todo que eu passei foi um trabalhar de Deus na minha vida muito grande. Porque muita coisa Deus começou a limpar do meu coração. Muita coisa Deus me fez entender. Foi um trabalhar de Deus, um tratamento no meu caráter. Deus trabalhou na minha vida. Mas será que de outro jeito as coisas teriam acontecido? Talvez não, gente. Porque quem nos conhece é Deus. Então talvez hoje essa falta que você tem, essa rejeição que você sente, o que te falta, e aí você fica ansiosa, angustiada, meu convite para vocês hoje é: leva isso diante de Deus. Vamos entregar a Deus, porque talvez seja isso que Deus quer. Que você diga assim: Deus, é teu, Pai. Eu entrego a ti. Se o Senhor me der, amém, eu vou te louvar. Se o Senhor não me der, amém, eu vou te louvar. Porque é isso que Ele quer de nós. Porque se Deus ficar só suprindo, observe as nossas faltas, as nossas carências, vocês acham que isso vai acabar? Não, gente. Porque o ser humano é uma fonte inesgotável de carências. Hoje a gente sente falta de algo, aí vai ser suprido. Amanhã já vai aparecer outra coisa. Entenda que a gente é assim. Se vocês forem observar a vida de vocês até hoje aqui, quantas coisas vocês tiveram falta? E aí supriu, aí daqui a pouco apareceu outra falta, outra falta, outra falta. Até o último dia das nossas vidas vai ser assim. Então, nós somos assim. Então, Deus não quer apenas suprir o que te falta. Ele quer te tratar. Ele quer tirar o melhor de mim e de você. Ele não quer só entregar um filho, como ele entregou a Ana. Ele quer entregar um profeta, alguém que vai marcar a geração, alguém que vai ser voz dele. Ele não quer só suprir tua falta. Ele quer usar a tua vida como instrumento. Portanto, vamos aprender aqui com essa mulher de Deus hoje, gente. Como é que vence a ansiedade olhando para a vida de Ana? Não revide aqueles que te criticam, que te julgam. Não revide as afrontas. Fique em silêncio. Entrega no altar do Senhor, como Ana fez. Entrega ali. Entrega seu coração. Dá nome às tuas emoções. Vocês vão ver que na oração Ana ela fala: estou com meu coração angustiado e triste. Ela deu nome às emoções dela. Tem momentos que é importante, gente. A gente precisa rasgar, quebrar esse mito e dizer: ah, Deus já sabe o que eu sinto, não precisa eu falar. Não! A gente vai ver na Bíblia não só Ana, mas quantas outras pessoas rasgaram o coração e disseram: Deus, eu tô assim, eu tô arrasada, eu tô triste, eu tô frustrada. Precisa falar. Você precisa rasgar o seu coração diante de Deus. Amém, minhas lindas? Então aqui, trazendo para a nossa vida prática as lições de Ana. Que lições a gente vai tirar de Ana? Já falei. Tira os olhos daquilo que você não tem e coloca os olhos naquilo que você tem. Não revide. Entregue no altar. Entenda que muitas vezes as pessoas que hoje te machucam podem ser... Às vezes a gente tem a mania de dizer que está sendo usado pelo inimigo. Mas muitas vezes, gente, a pessoa está sendo usada por Deus para me tratar e te tratar. E a gente com o nosso coração endurecido é que não percebe. E aí a gente fica reativo. E sabe por que a gente fica reativo?
Porque o nosso coração já está cheio de ferida. Tudo hoje que te machuca, grava isso aqui. Tudo que te machuca hoje não começou hoje. Então, se essa pessoa te incomoda hoje, se é um parente, se é um amigo, se é alguém que hoje te incomoda e você se sente humilhado, rejeitado, desprezado, isso não começou agora. A pessoa apenas está tocando em uma ferida que já existe. Essa feridinha não começou agora. Então, entenda que essa pessoa não é responsável por te ferir. Você está ferida, portanto, quando ela te toca, mexe na tua ferida. E aí, quando mexe na nossa ferida, o nosso instinto é o que, gente, primitivo? Reagir, falar, responder, gritar, não é? Ana não fez nada disso. Então, se tem uma ferida, se alguém tocou, te machucou, te criticou, não revide. Tá, doeu? Faz como Ana. Rasga ali o coração. Fala para Deus que tá doendo, que tá incomodando, que você não aguenta mais ser humilhada, ser comparada, viver essa falta. Eu não sei o que é que tá faltando na vida de vocês hoje. Eu não sei qual é a área que vocês se sentem rejeitada, ou abandonada, ou julgada. Mas eu peço hoje a vocês, antes de dormir, leva isso para diante de Deus. Faz como Ana. Entrega no altar de Deus. E eu tenho certeza que assim como ela, vocês vão ter a resposta. Nós teremos a resposta de Deus. E aí a gente sabe do final da história, que Ana entregou no altar. Quando ela falou ao sacerdote o que ela tinha ido ali buscar, ele disse: pronto, minha filha, que Deus te conceda, conforme o desejo do coração. Mais uma coisa, mais uma lição a gente aprende aí. Quando alguém te fere, alguém te machuca, e você, ao invés de reagir na mesma proporção que a pessoa, na mesma moeda, e você reage com amor, você reage com a postura de sabedoria, o seu inimigo pode virar amigo. Aquele que te amaldiçoou pode te abençoar. Aquele que te interpretou mal hoje, amanhã pode te pedir perdão. Mas se você vai e reage na mesma proporção, não vai acontecer, meus queridos. Não vai. Porque eu digo por mim, eu já vivi as duas coisas aqui que eu estou falando com vocês. Eu já, quando estava ferida nas minhas dores, eu já reagi. Quando alguém veio me atacar, eu reagi. Quando a gente reage, a gente perde a razão. Mas já aconteceu comigo também de ser ferida e não reagir. E eu ver Deus operar grandemente por mim. É muito diferente, gente. A segunda opção é bem melhor. Vai por mim. A opção de Ana é bem melhor. E vai livrar vocês de ficarem ansiosas. Porque quando a gente reage, a gente fica mais ansioso. Por que a gente fica mais ansioso? Porque a gente ficou estressado. Quando a gente reagiu, a gente ficou estressado, jogou adrenalina para fora, cortisol para fora, e aí você vai ficar mais ansioso. Portanto, não reaja. Entrega diante do Senhor. Tá certo, minhas lindas? Para finalizar aqui, o que é que tem alimentado a sua ansiedade hoje? Faça essa pergunta. O que é? Rejeição? Faltas? Perdas? O que é que tem alimentado a tua ansiedade hoje? Essa reflexão que eu trago para vocês. O que é que tem feito vocês se sentirem menos do que vocês realmente são? Será que é um carro que não tem, uma casa que não tem, uma roupa que não tem, um marido que não tem, um filho que não tem, um amigo que não tem? O que é? Olha, o recado de Deus para vocês hoje é: vocês não precisam de nada disso para se sentirem felizes e completas. Você precisa buscar um relacionamento com Deus. Porque quando a gente busca de fato um relacionamento íntimo com Deus, gente, nós somos completos. Porque só Ele pode completar aquilo que nos falta.
Qual garantia a gente vai ter que se eu tiver tudo isso aqui que eu acabei de falar com vocês, se a minha falta for preenchida, eu vou ficar satisfeita? É provavelmente que não, gente. É provável que não. Porque já aconteceu comigo. De eu olhar para minha vida e ver que não está faltando nada, mas que eu sentia um vazio. Sabe por quê? Esse vazio só Deus pode preencher. Então, por que você está ansiosa hoje? Entrega ao Senhor. Isso que você quer não vai mudar a sua vida do jeito que você está pensando, não. Vai por mim. Mas se você entregar isso diante do Senhor, eu tenho certeza que Deus pode transformar essa ansiedade, essa frustração que vocês estão vivendo hoje em uma bênção sem medidas. Amém? E aí vocês podem me perguntar, como é que eu faço para romper esse ciclo? E aí eu já vou pedir alguém para abrir a Bíblia aí no Salmo 55, no versículo 22, por gentileza. Salmo 55, versículo 22. Alguém, por favor, abre para mim. Cinquenta e cinco, 22, o Salmo. Ah, o microfone está fechado, Elzimeire. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém. Olha que versículo lindo. Confia o teu cuidado. Em outras palavras, em outras Bíblias, em outras versões, vai vir a palavra não cuidado, mas vai vir ansiedade para entregar diante do Senhor. E por que o Senhor pede, gente, para que a gente entregue a ansiedade a Ele? Porque Ele sabe o quanto a ansiedade faz mal ao nosso corpo. Porque a ansiedade é uma forma da nossa mente ficar gritando, falando, e na verdade isso não prejudica só a nossa mente. A gente vai ver que tem estudos mostrando que a ansiedade prejudica a nossa saúde física também. Vocês vão ver aqui que Ana realmente estava em ansiedade, porque a Bíblia vai dizer, ela não comia. E a ansiedade tem isso. Às vezes a pessoa vai para o lado de comer em excesso, ou o lado que a pessoa não come. E aí a pessoa pode vir ter outros problemas de saúde, como pressão alta, problemas no estômago, falta de sono, pensamentos acelerados. Então, vai prejudicar a sua saúde. Por isso que Deus pede, entrega diante do altar, gente. Vamos fazer como Ana, nessa noite. Entregar diante do altar. E todas essas reflexões que eu fiz aqui junto com vocês, eu quero que vocês hoje, antes de dormir, levem diante de Deus. O que é que tem ocupado o teu coração? O que é que tem te deixado ansiosa? O que é que, assim como Ana, tem feito vocês se sentirem menor, insuficientes, frustradas e rejeitadas? Entenda, tudo isso Deus não é Deus te rejeitando, não é porque você é menor, mas porque talvez Deus deseje que vocês vá mais fundo. Vá mais fundo. Deus não nos chamou para nos contentar com coisas poucas, com coisas desse mundo que são tão passageiras, como a gente já falou, e não vai suprir esse vazio, essa carência, ela vai continuar. Mas se você entregar essa carência a Deus hoje, eu tenho certeza que o restante Ele vai cumprir na sua vida e na minha, porque foi isso que aconteceu com a Ana. Ela teve Samuel, ela engravidou. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Ana gerou Samuel. Depois que Samuel foi desmamado, ela cumpriu o voto que ela fez. Ela entregou Samuel na casa do Senhor. Mas aí vocês vão dizer, e aí ela ficou sem filho? Não. A Bíblia vai dizer, gente, que Ana teve outros filhos e filhas. Isso mostra mais uma vez que a palavra diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos quando a gente entrega as nossas ansiedades, as nossas aflições diante do altar dele. Amém?